Olá, meus amigos, meus irmãos. Mais uma vez que vamos estar reunidos para mais uma reflexão da semana, que hoje vai tratar sobre a intempestividade. Mais uma vez lembrando que é sobre o livro que está no livro Ideias e Ilustrações de Chico Xavier, que toda semana a gente lê uma história para refletir, né? E colocar os seus ensinamentos durante a semana, no nosso dia a dia, para que sirva para a nossa transformação moral, né? Afinal de contas, o Espiritismo veio para isso, para nos ajudar na nossa transformação moral. E antes de iniciarmos, nós vamos pedir ao nosso Mestre Jesus para que esteja conosco, os nossos anjos guardiães nos abençoando e todas aquelas coisas que nos atormentaram neste dia, né? Sejam entregues agora nas mãos do Senhor para que Ele haja sobre a vida de cada um de nós, que porventura venham ouvir esse áudio, né? Que seja como lenitivo para as nossas almas, né? Buscar as forças nele para que nós possamos vencer as dores do nosso caminho, né? Então, a história de hoje o título é 15 minutos, que trata sobre a intempestividade, né? A intempestividade é aquilo que ocorre de maneira inesperada na nossa vida, que chega sem aviso prévio, né? Então vamos ler a história para a gente entender. Conta a história de Aristeu Leite, que era um estudante do Espiritismo, né? Ele nunca faltava às suas orações no centro, ele era um palestrante maravilhoso, era um bom leitor das obras espíritas, correspondente de instituições distintas, fazia o seu evangelho no lar, né? Como todo espírita deve fazer. Ele era um homem muito caridoso. Nos seus finais de semana, ele saía visitando os núcleos de beneficência, né? Levando ajuda aonde se fazia necessário. Era uma sexta-feira. Ele foi para casa neste dia muito alegre, um dia que foi pleno de trabalho, coroado à noite com orações junto aos amigos. Ele entrou em casa, comeu alguma coisa, dirigiu-se ao quarto onde estavam a filha e a esposa, e antes de dormir, ele sentiu necessidade de fazer uma meditação. Daí abriu um livro e releu esse trecho. Então, no livro dizia assim: o cristão é testado a cada instante em sua fé, pelos acontecimentos naturais do caminho. Por isso mesmo, a oração e a vigilância, recomendadas pelo Divino Mestre, constituem elementos indispensáveis para que estejamos serenos e valorosos nas menores ações da vida. Em razão disso, confia na providência maior, busque a benignidade e seja otimista. A caridade, acima de tudo, é infatigável, amor para todos os infelizes. Por ela, encontraremos a porta de nossa renovação espiritual. Acalme-se, pois, sejam quais forem as circunstâncias, e ajude a todos os seres da criação, na certeza de que estará ajudando a si mesmo. Aristeu, confortado, refletiu sobre a mensagem, né? Então ele pensou, né? Estou satisfeito. Eu vivi bem o meu dia hoje. Continuarei imperturbável. Auxiliarei a todos. Eu estou firme. Louvado seja Deus. Então, Aristeu sentia-se senhor de si. Realizava-se. Superestimava o próprio valor. Acreditou-se em elevado grau de ascensão íntima. Nesse estado, ele proferiu uma oração e consultou o despertador. Era 1h15 da manhã. Apagou a luz e recolheu-se. O sono leve, ele acordou assustado. Alguém mexeu na maçaneta da porta. A esposa acorda trêmula e não conseguia nem falar. Aristeu, descontrolado, pediu silêncio e disse baixo: fale baixo, tem ladrão dentro de casa. Lembrou-se do revólver carregado na gaveta. O barulho aumentou
E ele deu 2 disparos no intruso. De onde ele escutou o barulho, ele mirou e atirou, né? Ia continuar quando ouviu a voz carinhosa. Meu filho, sou eu, seu pai. O engano se desfez. O pai tinha chaves de casa e viera da casa vizinha, onde morava, em busca do socorro médico para a esposa que estava em febre alta. Foi uma gritaria, vizinhos chegando, um corre-corre. Aristeu, envergonhado, abraça o pai e explica aos vizinhos o acontecido. Enquanto procurava remédio na farmácia familiar, procurando um calmante, olhou o relógio. Eram 1h30 da madrugada. Entre os votos solenes e a ação intempestiva que praticara, havia somente espaço de 15 minutos. Então, tudo isso aconteceu depois que ele fez sua oração, se elevou a Deus, cochilou, em 15 minutos isso aconteceu. Esse texto é de Hilário Silva. Então, é uma bela reflexão que nós temos que fazer para a nossa própria vida, né? Nós vimos aqui que Aristeu, ele era um homem com atitudes e exemplos a ser seguido. Um homem probo, um homem decente, né? Senhor dos seus atos, um homem temente a Deus. Mas onde Aristeu errou? Talvez ele tenha errado quando ele se sentiu o senhor de si. Ele estava realizado, ele superestimava o próprio valor, acreditou-se em elevado grau de ascensão íntima. Achou que fazer as orações, não faltar ao centro, fazer o seu evangelho no lar, visitar casas de caridade, estava tudo certo. Sentiu-se sentado à direita de Deus Pai, né? E não é assim com a gente? Quantas vezes nós falhamos porque nós nos sentimos senhores da nossa vida? Nossa, tá tudo bem, eu estou orando, eu estou fazendo meu evangelho no lar. Mas quando chega o momento da prova, como que nós vamos reagir? Aí é o momento onde nós temos que buscar as forças na nossa fé, buscar as forças no conhecimento que estamos todos adquirindo no nosso evangelho, para dar o nosso testemunho na hora da prova. Então, talvez o erro de Aristeu foi esse, foi esquecer de vigiar diante do inesperado. Então, diante do inesperado, como ele se comportou? Como nós nos comportamos diante de uma dor inesperada que chega, né? Porque as provas chegam sem avisar. Então, diante do inesperado, agiremos como nós somos. E Aristeu, ele agiu como ele era. Portanto, o vigiai, ele tem que fazer parte dos nossos dias. Então, não foi à toa que Jesus disse, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Todos nós estamos na terra, recebemos a gratificante oportunidade da reencarnação, foi para nos colocarmos diante das leis universais e cumprirmos com o nosso dever, saldarmos as nossas dívidas. Então, todos nós somos seres endividados que estamos aqui para qualquer momento, intempestivamente, vai chegar o momento da provação e nós temos que estar prontos. É bem verdade que nunca estamos. Mas como vamos reagir diante desse inesperado, né? É aí onde nós temos que buscar a nossa fé. Então, os avisos estão sendo dados. Vigiai e orai. Né? Então, nós não podemos achar que está tudo completo porque estamos fazendo tudo direitinho. Porque quando o Aristeu reagiu, ele reagiu com tudo que ele tem dentro. Quando nós... É bom, com certeza, a gente está indo no nosso evangelho, indo no centro, fazendo nossas orações, fazer a caridade, mas nós temos que ter ciência que o homem das cavernas ainda está lá dentro. Como eternos aprendizes, porque cada dia é uma nova oportunidade de aprendizado.
Nós vamos nos construindo durante a nossa encarnação, durante a nossa vida aqui na Terra. Então, talvez não será nessa que nós vamos completar toda a missão, porque temos muitos defeitos. Então, que tenhamos essa consciência, que é importante que façamos tudo o que temos que fazer, dentro dos caminhos certos do Senhor, mas que lá dentro ainda existe o homem das cavernas, que a qualquer momento ele pode vir à tona, e é a ele que nós temos que combater, né? Então, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, todos os dias nós seremos tentados em alguma situação, naquilo que nós precisamos corrigir em nós. Então, que nunca nos achemos prontos, nunca achemos os dons da verdade, porque há sempre algo a mais que precisa ser feito. Então, para ilustrar aqui a nossa reflexão, eu peguei um trecho de Emmanuel, um texto, né, de Emmanuel, que chama-se Vigiai e Orai. Vigiemos e oremos. Vigiai e orai para que não cairdes em tentação. Jesus está em Mateus 26:41. Ele diz assim: as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Então vejam, as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, está dentro da gente. E o lodo mais intenso, capaz de tisnar, quer dizer, de turvar a água, está onde? Está lá no fundo. Se cair alguma coisa lá dentro do lago, tudo aquilo que está lá dentro vai vir à tona, que são as nossas imperfeições. Isso está tudo guardado no nosso interior, que aos poucos é necessário que cada um de nós vá combatendo essas sombras, para que cada vez que elas vierem à tona, elas venham mais amenas e nós tenhamos a condição de dominá-las, porque é esse o objetivo, né? Renascemos na Terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas de reajuste. Então, quando nós chegamos aqui, a gente está trazendo as forças de nossa alma desequilibrada, porque nós temos muitas dívidas para nos reajustarmos com as leis divinas, né? Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. E aonde nós vamos ser provados? Naquilo que nós mais temos de imperfeito em nós. Que aonde será a tentação, que é onde nós vamos ter que buscar para vencer. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas, deste modo, atravessar um mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti. Quando não as combates dedicadamente, qual lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Então está tudo dentro da gente, né? Aquilo que nós somos, o que sentimos, o que pensamos, está tudo guardadinho aqui dentro, que em algum momento, né, isso vai vir à tona. E é aí onde entra toda a nossa fé, todo o nosso conhecimento para combater essas sombras. Ele diz aqui,
Quando não as combates dedicadamente, então tem que ter dedicação nossa. O sofrimento dói, mas é necessário que nós tenhamos essas forças para combater as más tendências nossas. Qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, da qual ele precisa extrair as boas sementes. Se não combatermos, sempre isso vai vir à tona. Em algum momento virá, e isso, vindo à tona, causará sofrimento para nós próprios e as pessoas que estão ao nosso redor, né? Caminhar do berço ao túmulo sob as marteladas da tentação é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Então é necessário. Não tem ninguém na face da Terra que seja completamente feliz, porque o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Todos que aqui se encontram têm dívidas e veio para saldar essas dívidas. Então, se não houver dedicação, se não houver sacrifício de nossa parte, nós vamos estar jogando sempre para outro um tanto a mais que poderia ser feito agora, né? Então, entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda. Eu escuto muitas vezes pessoas dizer: a gente tem mais é que ser feliz e aproveitar. Sim, temos que aproveitar a vida, mas aproveitar a vida com os pés no chão. Porque qualquer momento, a intempestividade, nós seremos colocados à prova, nós seremos colocados diante da vida para saudarmos aquilo que nós precisamos saudar. Se não é agora, vai ser, se não é na juventude, é na fase adulta, se não é na fase adulta, é na velhice. Então, quanto antes nós nos encontrarmos conosco mesmos, nós estaremos combatendo todas essas sombras que tanto nos impedem, né, de enxergarmos livremente a beleza da vida, a beleza do servir, a beleza do amar. Porque nós precisamos tirar todo esse lodo sujo que existe dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, para que, quando ele venha à tona, nós possamos combatê-los e possamos, cada vez que combater, ir limpando essa água, para que ela se torne cristalina e pura, para que possamos enxergar a vida de uma forma bem melhor. Então, continuando aqui, né, para concluir esse texto do Emmanuel, ele nos convida o quê? A vigilância. Quando Jesus nos convida à vigilância, ao vigiar e o orai, foi para que nós olhássemos para nós mesmos, né? Não olhar as atitudes erradas dos outros, porque, na verdade, é muito mais fácil para nós a gente olhar, sempre reconhecer o erro do outro e não olhar para nós mesmos. Então, foi para que nós vigiássemos, porque sendo o que nós somos, pessoas falhas, né? Para que nós nos precavêssemos das situações, né, em que poderíamos desencadear e prejudicar ao próximo. Então, se a gente já sabe que a gente tem essas determinadas reações diante de situações da vida, que nós possamos começar a cortar, a parar essas arestas, né? A se reconhecer portador deste defeito e começar a combater, para não trazer mais prejuízo aos outros que estão à nossa volta. A carne é fraca e fracos somos nós, com tantos defeitos que turvam, né, a nossa visão no caminho do progresso espiritual. Começando pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade e assim vai. Todos nós temos isso, que é necessário combater. Nós, como espíritas, nós sabemos
da responsabilidade que cada um de nós tem. Sabemos da vigilância que nós devemos imprimir em nossas vidas para vencermos primeiro a nós mesmos. Sem contar, né, que todos nós vibramos numa faixa. E se nós vibramos em uma faixa, a gente vai, como é que se diz? Nós vamos atrair para nós aquela vibração que estamos. Então, na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta às entidades venerandas, né? Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Elas respondem, muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que até vos dirigem. Então, quando nós vibramos positivamente, quem nós vamos atrair para a gente? Nós seremos acompanhados dos bons espíritos que nos orientarão, que nos darão a força que a gente precisa para resolver nossas pendências, né? As nossas dores. Se nós vibramos negativamente, com certeza aqueles irmãos menos felizes se aproveitarão dessa energia negativa para também nos influenciar nos caminhos do erro. Por isso, vigiai e orai. Nunca nos devemos nos sentir donos da verdade, que estamos perfeitamente no caminho certo. Sim, estamos, mas sempre vigiando, porque nós, como seres imperfeitos, nós de manhã somos uma coisa, meio-dia somos outra, de noite somos outra. A gente oscila muito dentro da faixa vibratória, né? Então é importante que a gente sempre esteja com o nosso pensamento em Deus. De vez em quando a gente faz uma curva, né? Pega um outro atalho. É necessário que a gente tenha as forças para voltar para o caminho reto de Deus. Então é aí onde entra o orai e o vigiai. Ok? Continuando, policiar os nossos pensamentos, nossas ações, nossas palavras, o nosso sentir, para que tudo que nós realizarmos seja pensando em quê? No bem comum, né? Já não pode mais existir eu. Hoje nós vivemos numa sociedade que a gente tem que colocar o nós, a melhoria da humanidade, sempre levando o conforto, o carinho, a esperança, fazendo a caridade, levando o conforto aos necessitados, né? Nada que esteja fora desses preceitos deve fazer parte da nossa rotina. Se não fizerem, é sinal que nós estamos pegando um atalho e que precisamos retornar. O mal, em nenhum momento, ele deve fazer parte da nossa vida. Mas sim, nós devemos é combatê-lo. Enfim, Jesus, ele sabe da nossa necessidade. Ele confia missões a cada um de nós. Todos os dias. Por quê? Porque ele acredita que nós somos capazes de continuar a sua obra. Muitas vezes a gente se sente indigno. É sinal que nós estamos evoluindo. Se a gente comete erros e começa a se reconhecer com vergonha daquilo, sinal que nós estamos avançando. Que bom, para que não venhamos a cometer mais certas coisas na nossa vida, né? Ele sabe do quão fraco nós somos, mas ele também sabe das vontades que nós temos de vencer. E sendo assim, é claro que as forças virão para aquelas pessoas que buscam, né, que estão se sacrificando, que estão buscando a verdade em si mesmos. Então, com certeza, serão mais protegidos, serão orientados. Então, é necessário isso, essa visão que somos falhos, né? E eu tenho certeza que todas as vezes que a gente desvia, que não são poucas, no nosso pensamento, os nossos sentimentos, Jesus, ele está sempre nos esperando, ele está sempre dentro do barco, né? Para dar direção à nossa vida. Sendo assim, é claro que as forças virão, né, para nos ajudar. Então, que nós nunca nos achemos prontos, que já nós podemos sentar à direita de Deus Pai só porque estamos indo no centro, ler o Evangelho, só porque estamos fazendo o Evangelho, ou só porque estamos fazendo a caridade no fim de semana, dando 1 quilo de arroz para uma família ali. É lógico que tudo isso é importante,
mas que estejamos vigilantes, porque as sombras estão dentro de nós e que nós precisamos combater com o Evangelho. Combater com o trabalho incessante cada dia, porque as vibrações negativas estão por aí, espreitando aquela janelinha aberta para tirarmos do nosso centro e fazer com que nós desviemos para o caminho que não são os caminhos corretos, né? Em cada encarnação é uma oportunidade que Deus nos dá e ao longo da vida nós vamos fazendo essa limpeza, né? Que sejamos fortes, né? A chegada do inesperado que nos coloca diante de Deus, coloca os nossos sentimentos, a nossa fé, as nossas ações em xeque, né? Então, quando chega, diz aí, como que você vai agir? Qual vai ser a sua reação? Só porque você está frequentando sempre, fazendo o evangelho no lar, você está pronto, você não vai ser provado, você não sentirá dor? Errado, meus irmãos. Que vigiemos e oremos e tenhamos muita fé em Deus. No evangelho, tem falando sobre a prece, né? Porque um dos caminhos que podem nos uma das ferramentas que nós podemos nos utilizar nos caminhos da vida é a questão da prece, né? A questão de estarmos em sintonia com o nosso Jesus. Então, a prece é um caminho para que nós possamos entrar em sintonia com as forças superiores. Com ondas mentais elevadas, nós vamos, com certeza, atrair sentimentos bons, atrair forças positivas, porque os bons espíritos estarão, a partir desse momento, né, se achegando a nós e nos dando as forças, né, através das suas vibrações de paz, de amor, para que nós possamos vencer todas essas adversidades que podemos encontrar no caminho. O auxílio ele pode ser de proteção de fluidos positivos, inspiração de pensamentos, para que nós possamos resolver algum problema, né, de ordem física, de ordem emocional, de ordem material. Enfim, nós vamos estar protegidos sempre com a guarda dos bons espíritos que vamos atrair através dessa sintonia. Então, passaremos a ser mais felizes, passaremos a agir com mais retidão, teremos mais saúde, porque tudo vai vibrar em uníssono com as forças do bem, em uníssono com Jesus, com Deus. Então, a prece, ela é muito importante. No capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala sobre a eficácia da prece. No item 11, ele diz assim: pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde em consequência de excessos a que se entregou e arrasta até o termo dos seus dias uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força da resistência às tentações. Então, a prece é ela que pode nos ajudar a entrar em sintonia com esses espíritos valorosos, com Jesus, para que nós busquemos as forças para vencer a nós mesmos. E para encerrar, meus amigos, uma poesia minha que chama-se Vigiai e Orai. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Aquele que em erro cai, não vigiou com dedicação. O convite do Senhor é para que ficássemos em alerta, devido ao seu grande amor para tornar nossa vida desperta. Só porque oramos ou visitamos a casa de caridade, esquecemos dos erros e nos sentimos os fulanos, e que dentro de nós existe ainda a maldade. Nesta encarnação não ficaremos prontos, devido ao alto grau de imperfeição. É no caminho que vamos desbastando
tornando puro o nosso coração. Se Jesus nos convida à eterna vigilância, ele sabia da vida desprovida, sem precisar fazer sindicância. O erro está em nós mesmos, que deixamos o orgulho nos envaidecer. Não nos dediquemos aos enganos, é no trabalho duro que vamos vencer. Portanto, sigamos a Jesus, que nos convida à prece e à vigilância. Seu caminho é quem nos conduz, a ele devemos dar a importância. Em uma hora que não se espera, algum acontecimento inesperado, seremos provados e não soframos de véspera, e não fiquemos desesperados. Por isso, vigiar e orar, para na vida não se perder. Com Jesus, aprendemos a gerenciar nossas ações para feliz viver. Então é isso, meus queridos. Com muita gratidão que me despeço de vocês. Que busquemos as forças do Evangelho, os ensinamentos de Jesus, para dar a direção que todos nós precisamos. Lembrando que cada dia é uma nova oportunidade de vencermos as nossas sombras, que não é o bastante só estarmos fazendo o nosso Evangelho no lar. É preciso sim, porque as forças do bem estarão conosco nos momentos de dificuldades, mas que lembrando que nunca estamos prontos só porque estamos fazendo a caridade no fim de semana, estamos indo direitinho no Evangelho, no centro espírita, ou porque estamos fazendo o nosso Evangelho no lar. Isso tudo é muito importante, mas lembremos que a qualquer momento as nossas forças negativas podem vir à tona e que nós precisamos combatê-las e só vamos conseguir com as forças do bem, com Jesus no nosso coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Jesus seja sempre o lenitivo para as forças em vocês, dando saúde, paz, harmonia e sempre luz no caminho do bem. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja.